Uma vibração que cura doenças, medos, culpas e escassez. Que vibração é essa? Onde e como encontrar essa vibração? Vamos conversar um pouquinho sobre esta vibração hoje. Eu sou o Onildo e você está no canal Onildo Inteligência Espiritual. Se você já é inscrito, eu vou pedir para você deixar o seu like. Esse like é muito importante. Eu vou pedir para você também marcar os sininhos da notificação, para o YouTube sempre lembrar de avisar para você que tem vídeo novo. E se você não é inscrito, eu convido você para se inscrever também, porque será muito bem-vindo. Aqui a gente conversa todos os dias sobre assuntos de grande relevância para o nosso crescimento pessoal, profissional e, sobretudo, espiritual. E o vídeo de hoje está inspirado no texto da Voz da Madrugada de hoje, dia 28 de janeiro de 2022. E se você não recebe ainda a Voz da Madrugada todos os dias pelo WhatsApp, é muito simples. Eu vou deixar um link. Você clica no link, eu coloco você no grupo e aí você vai receber a Voz da Madrugada todos os dias gratuitamente. E aqui no canal você fica sabendo das técnicas que eu trabalho e uma delas que eu mais gosto é a programação vibracional. A programação vibracional é uma técnica sutil, fácil de aplicar, que você escolhe 3 pedidos de vibrações, a gente prepara, você escuta durante 60 dias e a transformação começa a acontecer de dentro para fora. Essa semana uma pessoa mandou um depoimento dizendo exatamente isso, que fez a programação vibracional. Alguns meses depois, ela se percebeu completamente com o problema resolvido. E o problema dela era medo de andar de elevador. Então, de repente, ela estava andando de elevador, sem nenhuma preocupação, sem medo. E funcionou maravilhosamente para ela. Se você quiser saber mais sobre a programação vibracional, deixo um link aí na descrição do vídeo. Aí você tem 2 links lá. O primeiro é para saber mais sobre a programação vibracional e o segundo para você receber a Voz da Madrugada gratuitamente todos os dias. Mas hoje vamos saber aqui qual é a vibração que você pode produzir, desenvolver, que é capaz de curar doenças, de eliminar medos e culpas, e é capaz de eliminar a escassez. Esta é uma vibração poderosa, não é? E que qualquer um de nós podemos desenvolver, produzir e segurar, se agarrar nesta vibração. E eu sei que isso é uma necessidade, porque a gente vive assim em um mundo cheio de sofrimento por causa dessas coisas. Um mundo cheio de sofrimento por causa de doenças físicas, de toda a natureza, não é? Pessoas sofrendo, tem uma doença terrível, que eu atendo muita gente aqui com esse problema, chamado fibromialgia. E é uma doença que tem alguma razão emocional e dói o corpo inteiro. As pessoas se queixam que às vezes amanhece com dor no pescoço, outra na hora no pé, outra hora nas costas, outra hora no braço. E é uma dor que não passa, que não para. Então as doenças físicas trazem muito sofrimento, diabetes, hipertensão, problemas renais, problemas de pele e problemas de toda a natureza, gripes, né? Doenças pandêmicas. Então é um fato real que nós convivemos com isso. E além disso convivemos com os medos. Medos sem causas, porque o medo com uma causa real, ele é super saudável. Você está com medo de alguma coisa que é um perigo real e iminente e você vai fugir desse perigo ou enfrentar esse perigo, vai fazer alguma coisa. Mas o medo que maltrata é o medo ilusório, o medo sem uma razão de ser. É um medo criado pelo cabeção. E ele adoece a gente porque para o corpo é a mesma coisa. Se você está com medo de algo real, então o corpo vai reagir como se você estivesse enfrentando um perigo. Se o perigo não é real, o corpo vai se preparar para enfrentar um perigo. O perigo não existe. Esse preparo que o corpo fez vira pânico, vira ataque do pânico, vira ansiedade e assim por diante. Então é um fato que nós convivemos com medos, culpas de coisas que aconteceram lá atrás. E a escassez, esse é um outro grande problema, que contribui para o adoecimento emocional, físico, porque a pessoa vai na escassez,
com os problemas emocionais, entra em depressão, entra em ansiedade e adoece. Escassez é a falta do bambá, a falta do dinheiro. E é um fato real. A gente convive com isso. Eu atendo muita gente aqui buscando soluções para resolver isso. Mas hoje vamos ver qual é essa vibração. Eu vou contar uma historinha para vocês. Quando eu era pequeno assim, entre 7 a 9 anos mais ou menos, eu convivi com uma situação muito difícil, muito difícil. Eu tinha muito medo quando morria alguém. Então havia muitas histórias de que as pessoas morriam e apareciam e não sei o que, e contavam aquelas histórias. E eu ficava com muito, mas era muito medo mesmo. Todos os dias, quando dava ali 3 para 4 horas da tarde, eu já começava a sofrer. Porque eu sabia que estava chegando a noite e à noite eu ia ficar sozinho num quarto, no quarto com o meu irmão, mais velho do que eu, mas eu estava sozinho, porque eu não ia poder contar que estava com medo. Era muita vergonha para mim contar que estava com medo. Talvez até ele estivesse com medo também, mas ele não contava. Então, todos os dias eu sofria com isso. E teve um dia que morreu lá um cidadão, que eu já tinha medo dele vivo. E aí ele morreu, e eu fiquei imaginando, se esse cidadão aparecer para mim. E ele era um sujeito assim, com aparência muito estranha, assustadora, tinha uma cara estranha. E aí veio uma imagem na minha cabeça, eu não sei porquê das tantas. E se ele aparecesse para mim debaixo da minha cama? Nossa! E aí anoiteceu, era um dia de muito calor, e eu fui dormir no quarto com meu irmão, tinha a minha caminha distante da dele, mas eu deitei ali desesperado, a respiração assim, curtinha, com medo, me cobri todo naquele calorão todo, e era um cobertor, essas cobertas de algodão, o colchão, gente do céu, vocês não tem noção não, como é que é a vida de pobre. O colchão era de palha e a cama era um catre. Vocês sabem o que é um catre? Ninguém sabe o que é isso, né? É uma cama de madeira que não tem estrado. Tem umas, não é nem ripa, eram umas varas. A gente tinha que ajustar as varas assim, que é aquelas pedaços de madeira, para elas ficarem juntinhas para machucar menos. Mas mesmo assim, machucava muito as costas. Então era um catre cujo estrado eram varas e o colchão era colchão de palha de milho. Você não sabe o que é isso. Mas você sabe o que é aquela casca do milho, quando você compra o milho verde na feira? O milho seco, aquela casca, ela fica sequinha, levíssima, uma palhinha mesmo. A gente desfia aquilo, pegava, e lá a gente plantava milho e tal, então tinha muito milho. Então a gente desfiava aquela palha, rasgando, para encher os colchões para dormir. Só que você põe mais palha que você coloca dentro do colchão, quando você deita em cima, a palha baixa, faz aquele barulho, dá uma coceira terrível, que palha de milho coça. Então, o meu colchão era esse, um colchão de palha de milho, já estava todo amassado, dormindo em cima daquelas varas e com a coberta grossa de algodão que a minha avó havia feito para mim. Então o calor estava infernal e eu gemendo ali debaixo daquele cobertor de calor e com medo do cidadão aparecer para mim debaixo da cama. Esse tormento durou, a gente dormia cedo lá no interior, não tinha nem energia elétrica, era tudo na lamparina. E aí aquela escuridão total, lá pelas 8 horas da noite, começou a gemer debaixo da minha cama. Gemia e mexia como se estivesse raspando o chão. Aí eu não tive dúvida, era o cara. E eu ficava pensando, será que o meu irmão não está ouvindo? Eu não tinha coragem de falar, porque agora o morto estava lá debaixo da minha cama. E eu sofri, mas sofri muito, com medo, sem coragem de falar com meu irmão. E isso durou mais de 1 hora, esse tormento. E o gemido continuava. E aquele barulho, mexia que eu sentia a cama mexer. Aí eu me convenci que o meu irmão não estava escutando, porque eu pensei, fantasma só aparece para alguns, não aparece para todos. Então não adianta eu falar nada aqui. E o barulho foi aumentando, e eu já estava realmente, pensei, eu vou morrer. O jeito é eu gritar meu pai. E aí não aguentei mais e chamei meu pai. Pai,
Tem uma coisa aqui debaixo da minha cama. E eu não sei o que deu no meu pai naquele dia, que ele não deu um grito de lá e mandou eu calar a boca. Porque por alguma razão ele acendeu lá a lamparina e veio olhar, o que é que tem debaixo da cama? Não sei, tem alguma coisa aqui debaixo da minha cama. Nisso o meu irmão acordou e meu pai abaixou e olhou debaixo da cama. Era um cachorro. Tinha um cachorro. A gente tinha um cachorro que chamava Perigoso. Ele nunca dormia dentro da casa. Mas naquele dia, não sei por que das tantas, o cachorro deitou debaixo da cama. E coincidiu que aquele meu medo todo, aquele cachorro fez isso acontecer. Quando meu pai olhou o estado em que eu estava, a camisa totalmente molhada, o colchão totalmente molhado, a coberta grossa, encharcada de suor, ele ficou com muita pena. Nossa, mas você tá escutando esse cachorro aí desde que hora? Eu disse, desde que anoiteceu, praticamente. Porque não chamou logo? Eu fiquei pensando que ele ia quietar, não sabia o que era. Mas não contei que eu estava com medo do homem que morreu. Porque isso era muito vergonhoso. Um menino que nem eu, ter medo de alguém que já morreu, ninguém podia ter medo. A gente é criado assim, né? Tem que ser machão. Mas naquele dia, eu aprendi uma lição para a minha vida. Se precisar, peça ajuda o mais rápido possível. Não adianta você ficar segurando uma coisa que você não está compreendendo, que você não está entendendo e tentando resolver sozinho. Se precisar, busque ajuda. Essa foi a primeira lição que eu aprendi ali. Não ter vergonha de dizer que não dá conta, que não sabe. Isso para mim ficou ali muito sedimentado. A outra coisa que eu aprendi é: nem tudo que parece é. Parecia que era a alma do morto que estava ali me assustando, mas era só um cachorro. Na maioria das vezes, aquilo que nos assusta não é exatamente aquilo que a gente pensa que é. Logo, o que nos assusta está muito mais dentro da cabeça. É claro que eu não tinha esse raciocínio lógico, com essa lógica que eu tenho hoje. Mas a partir daquele dia eu não tive mais medo de gente que já morreu. Porque sempre vinha esse raciocínio, qualquer coisa que aparecer aqui pode ser uma sombra, pode ser outra coisa, mas fiquei curado, porque mudou a minha forma de perceber as coisas. E é muito importante, e eu quero compartilhar isso com você aqui hoje, que você já sabe, o que eu estou falando aqui não é novidade para ninguém. Mas o nosso maior sofrimento, ele acontece aqui dentro. Aliás, todo sofrimento só acontece aqui. Do lado de fora acontece o estímulo. E na maioria das vezes esse estímulo, ele não causaria tanta dor, ou talvez não causa nenhuma. Aquele dia lá, o cachorro era um cachorro amigo, tinha um nome feio de Perigoso, mas ele não tinha nada de perigoso, era um cachorro super dócil e a gente gostava de brincar com ele. Eu ia, pelo contrário, me sentir muito seguro se eu soubesse que o Perigoso estava debaixo da cama naquele dia. Eu ia sentir muito mais confortável, mas eu estava ali morrendo de medo de um suposto perigo, de uma suposta ameaça. E isso tirou completamente a minha paz. E isso quase tira completamente a minha vida. Porque quando eu chamei meu pai é porque eu já estava realmente no limite. Eu já estava completamente desidratado, porque eu tinha suado tudo que eu podia suar. E debaixo daquela coberta, se eu não tivesse chamado, morreria, com certeza, de alguma forma ali. A maioria dos nossos sofrimentos, nós fantasiamos e criamos. Os estímulos externos, você não precisa de trazer para dentro. Então, aquilo que pode tirar a sua paz, a voz da madrugada de hoje está falando sobre isso. Não permita que nada, nem ninguém tire a sua paz. Busque a sua paz e se agarre a ela, usando toda a sua energia, todo o seu poder. Segure essa paz, não deixe que ninguém perturbe. E nada perturbe. Porque esta vibração da paz interior, da paz de espírito,
da serenidade, esta vibração, ela cura todas as doenças. E mais, ela não deixa você adoecer. Se você realmente desenvolver a vibração de paz, a vibração de serenidade, você não vai adoecer de doença nenhuma. Porque se você estiver em paz, completamente em paz, não tem medo. Se você está em paz, não tem ansiedade. Se você está em paz, você não tem culpas. Porque você conseguiu trazer essa paz para dentro de você. Então, se tem uma coisa que você precisa buscar, que nós precisamos buscar, é a paz. E essa paz, ela não vai ser encontrada fora. Fora são os estímulos para tirar. A paz vai ser encontrada dentro. Por isso que não vale a pena, por exemplo, você confrontar com as pessoas, discutir com as pessoas. Teve uma pessoa que fez um comentário no meu vídeo anterior, que eu estava falando também sobre isso. A melhor resposta para as provocações é o silêncio e não reagir. E a pessoa comentou o seguinte: ó, Nildo, olha, eu tenho um problema, porque eu reajo. Quando uma pessoa me confronta, eu vou ali até provar para ela que ela está errada. Só que depois a pessoa fica com mais raiva de mim ainda. Ou seja, não adianta você provar que o outro está errado, porque você só vai piorar as coisas. Você gastou a sua energia e você fez com que o outro passasse a ter muito mais raiva de você, e ele vai continuar mandando vibrações negativas para você. De raiva. Ele vai ficar procurando um jeito de te pegar numa outra ocasião, porque toda pessoa que o outro convence, especialmente se for em público, ela vai se sentir humilhada. Mesmo que ela esteja sendo convencida de algo certo, mas para ela o certo é o que ela pensava antes. E quando a pessoa entrou em confronto, é porque ela está na doença. Ela está na doença do ego. Então não adianta você entrar em confronto com uma pessoa, porque mesmo que você ganhe no discurso, nos argumentos, você não ganhou nada, você perdeu. Porque a outra pessoa não vai melhorar a relação com você, pode até se afastar carregando raiva e ódio e mágoa de você. Você não fez nenhum bem para ela e nem para você. Aí essa mesma pessoa disse assim: ó, Nildo, agora em outras ocasiões, eu às vezes fico calada, mas quando eu fico calada e a pessoa está confrontando, é como se eu estivesse dando razão para ela, como se ela tivesse certa. Eu não aguento isso. Olha, não queira nunca ter razão. Queira ter paz. Ter razão não vai curar você de nada. Você pode estar certo em tudo, pode convencer todo mundo das suas verdades. Mas isso vai ter um custo vibracional tão ruim para você, que você vai estar sempre doente, sempre na raiva, sempre no medo, sempre se incomodando com as críticas, sempre entrando em confronto. E isso tira de você a criatividade, tira de você a leveza, a serenidade, a paz. E aí as coisas boas não acontecem, porque as coisas realmente boas, elas só acontecem num terreno onde existe paz, onde existe serenidade. Então não perca tempo discutindo, não perca tempo alimentando raivas. Faça só a sua parte e procure ter paz. Porque se você conseguir ter paz, você vai contagiando outras pessoas. E aí acontece aquilo que eu estou prometendo na capa desse vídeo. Esta vibração, ela cura doenças. Por quê? Porque se você está em paz, você vai saber exatamente o que precisa fazer. Um indivíduo que está em paz, por exemplo, ele não tem compulsão para comer além da conta. O indivíduo que está em paz não vai ficar bebendo bebidas alcoólicas, usando droga, porque isso é uma fuga. A pessoa não vai precisar de fazer isso, porque ele não tem por que fugir, porque ele já está em paz. Normalmente a pessoa que está usando uma droga, está usando uma bebida alcoólica, está excedendo inclusive nisso, é porque ela está procurando paz. Mas se você já tem a paz, você não vai ficar usando esse tipo de coisa. Consequentemente, não vai precisar de usar remédios, porque você está muito leve, está muito tranquilo. Então, se você come corretamente, porque você está em paz, não tem compulsão. Se você não bebe coisas que vão fazer mal para você. Se está em paz, os seus pensamentos são sempre leves e bons.
Então você não vai ter ansiedade. Então você não vai ter medo. Então você não vai ficar carregando culpa, porque você está sempre em paz. Entendeu por que funciona? Mas, Onildo, e a questão da escassez? Como é que resolve com a paz? É que se você estiver em paz, a sabedoria brota. A leveza faz com que a sua criatividade permita que você enxergue oportunidades que você não estava enxergando antes. Você estava enxergando só assim, ó. Mas de repente você relaxa, e quando você relaxa você enxerga coisas que estão aí na frente da sua venta e você não estava enxergando. Entende? Então é por isso que esta vibração que eu estou falando da paz, da serenidade, ela traz também uma outra chamada gratidão. E se você vive em paz e em gratidão constante, você vai ter saúde, você vai ter prosperidade, você vai ter muita abundância. Quando a gente faz uma programação vibracional, é pensando nisso, ajudar a pessoa que está solicitando uma programação vibracional a encontrar sobretudo essa paz interior. Porque se a pessoa tiver paz, ela consegue tudo isso com facilidade. Bom, era esta a reflexão que eu queria trazer para você pensar um pouquinho. Ficou um vídeo meio longo, desculpem, mas é um tema que eu acho que merecia essa conversa nesse nível que conversamos. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você já é inscrito, deixa o seu like. Se você não é, se inscreva. E aí eu espero você no próximo vídeo.